O Ministério da Saúde confirmou que Nelson Tais pediu exoneração do cargo. Em nota oficial, a pasta afirmou que vai realizar uma coletiva sobre o assunto na tarde de hoje. Vale lembrar que Tais assumiu o posto de ministro da Saúde no fim de abril, após a saída de Luiz Henrique Mandetta do cargo. Vamos direto cumprimentar o comentarista do Canal Rural, Alexandre Garcia, que traz os bastidores da saída de Nelson Tais do governo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Kellen. Olha, não foi surpresa, né? A gente estava vendo que ele não estava assim encaixado no governo, né? Não estava encaixado nas orientações do presidente. E o ministro é um secretário do presidente, é um servidor do presidente. Não deu certo, não deu cola entre os dois, né? Foi surpresa já a escolha dele, né? Ele não está em umas 3 semanas no cargo. Foi surpresa porque Osmar Terra era cotado, o Cláudio Lotenberg, que é do Hospital Einstein, era cotado, a doutora Nise Yamaguchi, que é uma imunologista, estava muito cotada também, apareceu um oncologista, Nelson Tais, né? Que vem da empresa privada de saúde. Não deu, não colou. O Bolsonaro incluiu entre as atividades essenciais cabeleireiros e academias de ginástica. Ele foi surpreendido, ele sequer havia sido avisado pelo Palácio do Planalto, né? Já havia essa possibilidade aí de ele tá sendo descartado porque não colou, não deu certo, né? Então, muita gente fala, o presidente insiste na cloroquina. Não, já vem desde o ministro anterior, que já tinha um protocolo sobre cloroquina, né? Que os médicos estão autorizados a receitar a cloroquina com aquele composto, com zinco, com um antibiótico, desde que o paciente concordasse, e dentro das doses que não fossem doses exageradas para não gerar contraindicação, né? Não gerar reações adversas. Então não foi cloroquina, né? Foi simplesmente ele não deu certo ali. Estão falando agora que poderia ser escolhido ministro. O general que está lá é um general de divisão de intendência, general Eduardo Pazuello, que é paraquedista como presidente da República. Ele era o número 2 do ministério, né? E que seria ele mesmo, ele é de intendência, seria um administrador do Ministério da Saúde, né? Mas ainda não há nome confirmado. Hoje à tarde a gente vai ter mais informações a respeito dos motivos da saída e de quem vai assumir. Certamente o nome será escolhido hoje mesmo. Alexandre, há uma expectativa e até foi anunciado que o presidente da República faria amanhã um discurso em rede nacional e ele deixou claro que tem a intenção de que haja uma retomada das atividades econômicas no país. Esse pode ter sido o principal nó e a divergência entre o ministro da Saúde e o presidente da República? Eu acho difícil, porque eu imagino que já tenham falado sobre isso os dois antes mesmo de Nelson Tais ser escolhido, né? Naquelas conversas que anteciparam o anúncio do nome dele, certamente entrou essa história de isolamento vertical, de volta gradual da atividade econômica, né? Porque são duas ciências aí que têm que ser postas em prática, a ciência da saúde e a ciência da economia, porque a pessoa que não come fica doente também, né? E a maior parte dos brasileiros está nessa situação, né? De ficar em casa encomendando comida pelo celular e transferindo dinheiro pelo celular, digamos, 10% da população brasileira. Os outros estão sofrendo esse isolamento, como outras famílias estão sofrendo pela perda de gente que tinha comorbidade, idosos também foram atingidos. Então, não creio que tenha sido isso. Acho que ele não se enquadrou mesmo no Ministério, né? Estava meio... ele próprio se queixou que não tinha números suficientes para administrar, né? Porque quem vai acreditar em incidência do coronavírus, né? Não se sabe se são milhões ou são milhares, né? Porque não há teste suficiente para isso. O número que a gente sabe é o número de mortos, né? O último número foi 844 em 24 horas. Tá uma média bem alta, uma média de cerca de 700 ou mais nesses últimos 7 dias, né? Esse número se sabe. Ele se queixava que não tinha números para administrar, para tomar as providências. Mesmo porque
uma boa parte das providências está em mãos de governadores e de prefeitos, né? Então, tá aí, eu acho que continua, a gente pode poder falar nos nomes, né, de sucessores, poder falar no deputado Osmar Terra, gaúcho do MDB, que já foi secretário de saúde em tempos de H1N1, a doutora Nise Yamaguchi, que é uma defensora do uso nos primeiros sintomas do uso da hexacloroquina, e o doutor Cláudio Lotenberg, que tinha sido chamado ao Palácio antes da escolha de Taish, né, e cancelou, inclusive, a viagem. Ele é presidente do Conselho de Administração do Hospital Israelita Albert Einstein. Alexandre. E o general. Sim, Kellen. Eu gostaria só de concluir te perguntando mais uma questão. Imediatamente com a notícia da saída de Taish, o dólar começou a subir, houve uma reação no mercado e a gente quer saber que tipo de efeito isso traz para a visão do governo, a aprovação do governo Bolsonaro. É mais um ministro que deixa o governo em meio ao enfrentamento da pandemia e numa das grandes crises que o país vive. Que efeito isso tem na aprovação do governo e na economia? Só para a gente encerrar, por favor. Pois é, o mercado de câmbio, assim como o mercado de capitais, é muito nervoso, é muito sensível, né? Há uma troca de ministros, as pessoas ficam imaginando não sei o quê, né? O governo certamente não vai interferir em mercado de câmbio, né? E muito menos no mercado de ações. Então, eu acho que isso amanhã vai passar, né? Assim que for anunciado o novo nome. Alexandre Garcia, comentarista do Canal Rural, agradece a presença ao vivo nesta sexta-feira. Uma boa tarde de trabalho para você. Boa tarde a todos.